Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje vamos para mais um bate-papo com o mercado, que é aqueles vídeos que a gente procura fazer com profissionais da área que atuam com engenharia, com engenharia na área da saúde, com engenharia clínica, biomédica, construção de hospitais, o que for. E hoje eu convidei aqui o engenheiro Júlio Daniel Siqueira Vieira, né? Ele assina mais Júlio Daniel, para fazer um bate-papo com a gente. Ele tem uma experiência muito grande nessa área e vai poder transitar por vários temas que eu vou recomendar que vocês, vamos dizer, assistam com atenção. Se tiver alguma dúvida, já comenta aí que eu mando para o Júlio e a gente vai ajudando vocês a enxergarem melhor essa área da saúde, como nós, profissionais da área de exatas, podemos militar nessa área, atuar nessa área, desenvolver uma carreira de maneira plena. Então, como eu sempre faço, já vou perguntar para o Júlio como é que foi o tempo de ensino médio, se fez o curso técnico, se já tinha uma ideia de que ia trabalhar na área da saúde, ou se tinha uma visão diferente, né, que acabou migrando para essa área. E como é que foi, Júlio? Você fez o colégio técnico? Como é que foi essa etapa da sua carreira? Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Muita honra em participar dessa conversa, desse bate-papo, né? O ensino médio não, o ensino médio eu fiz em escola do estado, não fiz o ensino técnico, porém eu lia bastante, né? Então eu lia bastante aí sobre engenharia, tecnologia, bastante coisa sobre física, né? Foi o que me motivou aí vamos dizer assim, a qual faculdade eu iria fazer, né? Então, apesar de não ter feito ensino técnico, como muita gente acaba fazendo, É. vamos dizer assim, as minhas leituras, né, o que eu procurava saber sobre física e engenharia acabou me motivando no meu ensino superior, né? E assim, e você é de São Paulo? De que região que você é, Júlio? Sou aqui de São Paulo, professor. Você é São Paulo, paulista e capital. paulistano? Paulista. Paulista e paulistana. Ah, tá certo. Eu sou mineiro, eu vim aqui para ajudar aqui na cidade aqui. Mas então você fez colégio público, eu também fiz público, fiz toda a minha carreira aí no público do ensino médio, mas o meu título saiu como de segundo grau, saiu Ciências Físicas e Biológicas, né? Mas não foi um curso técnico, como muitos aí, você conhece vários também, que já fizeram técnico, engenharia e seguiram essa forma. E você, nessa época, você pensava em alguma coisa assim na área da saúde? Você gostava de biologia ou química, enfim? Como é que foi isso? Professor, eu costumo falar que a área hospitalar, né, é uma área que, vamos dizer assim, boa parte do pessoal acaba sendo puxado sem saber, né? Eu não tinha essa ideia inicialmente, né, de ir para a área de saúde, né? Até porque quando a gente está, principalmente ali no ensino médio, a gente tem aquela noção de engenharia, a gente tem aquela noção que engenharia é só fábrica, é só indústria, né? Não que a área de saúde seja uma indústria, mas a gente costuma ver aquele chão de fábrica mesmo, né? Ou o físico acaba indo, vamos dizer assim, para uma área mais, de certa forma, mais teórica. A gente não se imagina na área hospitalar quando a gente está estudando isso, né? Então, vamos dizer assim, vários motivos acabaram, né, me levando para o hospitalar. Mas não foi uma ideia assim, falei, não, eu serei um engenheiro hospitalar, né? Não conhecia muito bem a área. Eu fui trazido para o hospitalar, basicamente, no concurso que Mas eu prestei. vamos aguentar a mão, porque isso aí nós vamos. Porque assim, pessoal, o Júlio, ele é físico e é engenheiro, tá certo? E é especialista. Tem vários detalhes aí, mas assim, eu acho assim que assim como a gente, quando estudava engenharia, não vislumbrava a área da saúde, o pessoal que faz saúde hoje, que pensava que não precisava de matemática e física, você pega a ventilação pulmonar, é um ledo engano, né? Sim, sim, mas assim, o que vale de motivação pro pessoal principalmente o pessoal que está no ensino médio, né? Na minha época não tinha tanto, hoje tem bastante questão de visitas técnicas aos hospitais. Hoje a gente vê bastante workshop na área de engenharia clínica, né? A gente vê vários vídeos aí também, né, professor? Como os seus vídeos aí que motivam bastante o pessoal a conhecer a área, a saber, a procurar, né? Você, vamos dizer assim, é uma grande influência da área, né? Então, assim, o que o pessoal consegue saber como é que é a atuação, o que a gente faz, né? Como é que é a área da engenharia clínica, quais os campos de atuação, isso
é bastante importante para se conhecer, né, fazer as atuações e ver qual que é a grandiosidade da nossa área, né? O quão ela é importante aí, né? Porque, aliás, todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo é humano, né? Então, todo mundo precisa de saúde, né? Então, é uma área fundamental aí dentro vamos dizer, da história da humanidade. E em qualquer lugar, né, Júlio? Em qualquer lugar que você for, onde tiver humano ali, vai precisar de alguma coisa, de algum tipo de assistência à saúde, onde você estiver, né? E o Exatamente. Júlio, e aí, assim, já dando spoiler daqui, que você é físico e engenheiro, o que que você estudou primeiro? Você fez a física ou a engenharia ou fez os dois juntos? Que alguns. Não, primeiro eu fiz física, né? Eu sempre fui bastante apaixonado pela física, principalmente a área de astrofísica, né? Então, assim, a minha motivação na física era basicamente estudar as leis da natureza, saber, né? Aquelas velhas questões da humanidade, né? Quem somos, para onde vamos, qual que são as leis do universo. Esse foi o que me motivou a fazer física, né? E durante o curso de física, eu estudei duas áreas. Na verdade, eu fiz iniciação científica paralelamente às duas. Eu fiz astrofísica, onde eu estudava buracos negros, né, e evolução universal. Era meu campo de atuação aí, né? E a outra área que eu estudei bastante, iniciação científica, foi eletrodinâmica quântica, que aí é o micro, né? Ou seja, estudei do micro ao macro, né? É isso que eu estava pensando aqui. Eu gosto mais da eletricidade, do eletromagnetismo, porque a astronomia, assim, fora o tempo de exército, que a gente vai poder falar um pouco, né? E a gente, como que se localizava, pelo Cruzeiro do Sul tal, mas eu francamente, eu entendo zero de astrofísica, mas a parte mais micro da mecânica quântica, isso me interessa Sim, mais sim. do que. A astrofísica, né? Falando um pouquinho, 2 minutinhos, mas eu também, quando eu entrei na astrofísica, a gente não se imagina a aplicação que nós temos, né, nas tecnologias da humanidade, né? Vou citar um exemplo, que é um exemplo que nós trabalhamos lá também, né? Por exemplo, satélites, né, que hoje orbitam a Terra. É, a gente, na época, fez um contrato com a Força Aérea dos Estados Unidos, porque acontece? Atividades solares. Atividades solares, elas influenciam bastante o nosso planeta, né? Inclusive os satélites, né? Então, e a gente tem isso mapeado em termos de atividade solar, né? E aí a gente sabia exatamente quando o Sol ele tinha um pico de, vamos dizer assim, chamado de explosões solares, em que a gente monitorava isso e os satélites eles se protegiam, né, em termos de sistema de proteção para que não sofresse influência, né? Esse é um dos campos de atuação. E outro, toda a nossa referência de GPS, ela é baseada em posições de algumas estrelas extremamente estáveis. Eles utilizam como, vamos dizer assim, como ground, né, como terra do sistema, né, como ponto de referência. Então tem muitos campos de atuação, né? Mas é só para exemplificar dois aí que a gente conhece bem na área de astrofísica. Bom, acho que foi semana passada, ou 2 semanas no máximo, eu assisti no Netflix. Era uma criança que escrevia várias coisas e recebia. E eles fizeram uma cápsula do tempo e essa criança escreveu uma sequência numérica. E aí, 50 anos depois, abriram a caixa e um cara que era professor entendeu que aquela sequência numérica era a hora e a latitude e a longitude. E quando ele foi pesquisar essas datas, esses locais, foram vários acidentes. Só que a menina não acabou de escrever a última coisa. E aí ele, na verdade, era o que? Era uma dessas explosões solares que ia acabar com a Terra. Foi bem ficção científica, né? Aí no fim vem alguns seres lá e levam essas crianças, que eram as crianças que eram o que ia sobrar da humanidade, ou seja, ia ter uma extinção completa do planeta por causa dessas explosões, né? E dá medo, né? Você vê ali o Sol explodindo ali, dependendo do tamanho. Mas e E, aí? Você chegou a fazer física médica também? sim, Aproveitando isso? sim, aí é uma das, mas assim, eu cheguei a cursar as matérias optativas, né? Fiz física médica, radioprogressão de dosimetria e aliás, as duas matérias de física médica que eu acabei fazendo. E assim, mas tive uma boa noção da área, mas assim, não foi a minha, assim, vou atuar na área por conta dessa matéria. Não tive essa percepção na época, né? E aí, finalizando a física, né? Durante a faculdade eu era bolsista, né? Patrocinado pelo Mackenzie, então eu tinha bolsa atleta, né? E aí o Mackenzie, quando eu terminei física, ele me deu
vamos dizer assim, uma opção. Falou, ó, se você quiser continuar, de repente, né, sendo patrocinado, a gente pode te fornecer mais uma graduação. E aí isso já vinha de encontro com o que eu pretendia fazer. Falei, poxa, aprendi muita coisa sobre física, né? Vamos dizer assim, de certa forma, uma satisfação pessoal de conhecimento, e a gente tem que aplicar a física, né? Não adianta a gente ficar para nós isso, né? Então, baseado no, até como objetivo como ser humano, né? A gente aprende o conhecimento para melhorar a humanidade, né? A gente não é somente uma satisfação pessoal. E é baseado nisso eu fui para encontro da engenharia elétrica, que era uma das áreas mais próximas da física, né? A gente sabe que a elétrica ela tem bastante conceito físico, a parte de eletromagnetismo, né? Então eu acabei indo para cursar a faculdade de engenharia. E na engenharia continuei meus estudos de fazer iniciação científica, né? E aí eu comecei a atuar bastante na área de nanotecnologia, e Ô, aproveitando Júlio, muitos. uma pergunta. A física te ajudou bastante na engenharia? Com certeza, professor. Porque, em Ela. geral, o pessoal costuma tomar um toco, né, na engenharia. O cara entra do segundo grau ali, pega as Exatamente. matemáticas ali e já dá uma destruída logo de cara, né? Não, não foi. A parte. É bom, a física tem a parte matemática ela é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais conteúdo matemático, né? Do que na engenharia. A gente tem até o cálculo 6, né? Então, é bastante coisa. Eu parei Ajudou bastante, no 4. É. ajudou bastante. Todos os conceitos que eu aprendi, de certa forma, aplicar na engenharia, né? E é interessante que você acaba aproveitando alguns problemas da engenharia, você acaba vendo sobre outra ótica, né? Você não vê somente sobre uma ótica de engenheiro, às vezes você vê uma outra solução que você aprendeu lá na física que poderia ser aplicada, né? Uma Então, vez isso ajudou bastante. assim, quando a gente era criança, eu tinha uma turma de colegas lá que queriam ser físicos nucleares, né? Naquela época dos anos 70, 73, 74, 75, mas acabou, assim, ninguém acabou fazendo física, era só coisa de criança mesmo. E aí eu tenho um irmão que gosta muito de física também, e eu até discuto com ele, eu acho assim, a física é muito parecida com a engenharia. No meu ponto de vista, o que muda é o número de casos de algarismos significativos depois da vírgula, né? Exatamente. E uma vez eu fiz um curso de extensão universitária, onde metade da sala era estudante de física médica e eu era o único engenheiro da sala. E a gente fazia, o professor dava lá um tubo de, sei lá, 800 miliamperes, dava o layout da sala, dava a carga de trabalho e tal, a gente calculava. Então dava lá 1 milímetro, 1,5 milímetros. Aí eu falei, fiz uma provocação, né? Um professor que era amigo meu, inclusive, é amigo meu ainda. Eu falei assim, professor, então quer dizer que 3 milímetros resolve tudo? Ele falou, não, pelo amor de Deus, porque às vezes você calcula 1,75 não tem no mercado, né? Ou tem 1,5, ou tem 2, aí você tem que fazer aquelas arranjadas. Então eu falei assim, o número de casa depois da vírgula do engenheiro é mais... O pessoal já Sim, dá sim. uma arredondada lá e O cara pronto, lá, né? né? O número P3, 14, 15, 9, para o engenheiro bota 5 que aguenta. Exato. É só não chegar Eu tive um professor de física também na pós-graduação de segurança do trabalho, e ele gostava muito de fluxo de ar, entendeu? Então ele trabalhava com ar-condicionado em diferentes condições, mas ele não era engenheiro, ele era físico, né? Então eu acho muito, muito semelhante, né? E, por exemplo, raramente na engenharia, principalmente na engenharia clínica, ninguém mexe com o sistema CGS, né? Agora você cai ali para eletricidade e eletromagnetismo, ele já é normal, né? Só rola praticamente o CGS, né? Mas, Exatamente. mas legal. E aí, Júlio, depois da física, você fez a engenharia. Você fez no Mackenzie, então, os Fiz, dois? fiz o Mackenzie, exatamente. E, você, E e, aí, você, durante a engenharia. e a sua bolsa atleta era do quê, Júlio? Você fazia qual esporte que você... Era atletismo. Atletismo? Isso. E aí eu já fui campeão brasileiro 3 vezes, fui campeão universitário durante 9 anos seguidos, então tive uma boa história aí Não, e no agora me Mackenzie. deu curiosidade. Você corria que tipo de corrida? Raso? Era 400 fundido? metros. Quanto? 400 metros. 400 metros. É, Eu lembro é que corredor quando de eu, velocidade. quando eu entrei no Exército, que eu fiz NPOR,
lá no 4º Batalhão de Engenharia de Combate. E eu ficava na testa, né? Tinha o Rafael, o Melo e o Brito na testa. E aí tinha o QTS, né, que era o quadro de trabalho semanal, quando é que chegava lá corrida. Eu, assim, pô, eu entrei correndo em 12.200, né? Saí correndo 3.200 em 12, né? Se você dá um upgrade que é interessante essa Bastante. Sim, questão é do treino, preparo. né? E, bom, voltando ao assunto, aí na engenharia eu procurei bastante aplicar o que eu aprendi na física, né? E é o que eu fiz. Eu fiz iniciação científica também, né? Que eu gostava bastante, né? E era uma maneira vamos dizer assim, entre aspas, trabalhar na área, né? Aprender a ter bastante contato. Então lá eu peguei tudo que eu aprendi em eletrodirigência quântica e comecei a aplicar na área de nanotecnologia. Então, qual que é a minha área de atuação lá? Era fibras óticas, né? Especificamente grafeno. Então, eu fui um dos primeiros a mexer com grafeno aqui no Brasil, inclusive. Isso foi uma ideia do professor meu, que ele trouxe lá de Singapura, onde foi a origem, né? Apesar de ter sido feito em Manchester, mas o primeiro centro de grafeno foi em Singapura. E ele trouxe aqui para o Brasil, né? Ele era Agora, bastante amigo. o grafeno também com fibra ótica tem a ver? Tem. Porque algumas propriedades de fibra ótica, em especial as não lineares, né, a gente chama, elas são, vamos dizer assim, quando você coloca grafeno na fibra, não em toda a fibra, mas nas pontas, ela acaba tendo um ganho de sinal muito grande. Né? A gente testou alguns tipos de sinais, e quando a gente colocava grafeno na ponta, ela tinha um aumento de sinal de 70%, né? Que era um valor bem considerável. Agora, o grafeno, eu nunca vi grafeno, mas eu acho que eu vi uma fotografia, ele não é opaco à luz ou você só faz uma dopagem ali mínima com grafeno? Não, ele é opaco, porém ele, quando você fala de sinais, vamos dizer assim, sinais, fótons, né? Fótons circulando na fibra ótica, elas interagem bastante com o grafeno pelas propriedades que ele tem, né? As propriedades físicas que ele tem, né? Por conta da estrutura cristalina dele, né? Então ela acaba deixando o sinal mais forte, os sinais em certas frequências, né? Então, Entendi. obviamente, isso fora outras propriedades, né? Depois, mais à frente, aí, quando tiver a oportunidade, eu vou abordar sobre esse tema. Na área de saúde, que ele tem uma aplicação muito grande, né? Inclusive, eu tenho tido bastante pesquisa e patentes registradas na área. Então, ótica você teve que, nesse caso, ótica acaba sendo obrigatório, né? Sim, exatamente. E a outra área de atuação, né, eu acabei prosseguindo boa parte lá na astrofísica, mas na parte de física solar, que era aquele estudo que a gente fazia em conjunto com a Força Aérea Americana. E aí lá eu trabalhei bastante com ciência de dados, né? Porque basicamente para você ter previsões, né, e modelos preditivos, a gente precisa trabalhar com algoritmo genético, redes neurais, né? Então a gente acabou trabalhando bastante com esses modelos de predição, né? Então, isso foi uma área. Todas essas áreas me somaram muito ao que eu sou hoje, né? E isso que você acabou de comentar foi na época da iniciação científica. Foi a iniciação Exatamente. científica que te, vamos dizer assim, inspirou a ter esse lado mais científico na sua carreira. Exatamente. E essa também é uma dica que eu dou para todos os estudantes, né? Seja, principalmente aí da graduação. Aproveitem a faculdade, façam iniciação científica. Né? Pegue uma área que vocês gostem e façam, porque isso é muito importante. Se vocês verem, vamos dizer assim, as pessoas que tiveram bastante sucesso, ou as pessoas que criaram bastante conceitos disruptivos e inovadores, né? Muitos deles fizeram iniciação científica, né? É legal para se conhecer a área de ciência, para ter contato, saber o que está de mais novo no mercado, né? Isso é muito bom, né? Para o desenvolvimento como profissional e como aluno, né? Acho que principalmente aí nos primeiros anos aí da graduação é bastante importante, né? Quando você não está procurando trabalho e você, além disso, vai ter, vamos dizer assim, uma renda, apesar de muito pequena, mas uma renda extra para estudar, né? Então isso eu acho que é muito importante. Monitoria também, né? Tem algumas escolas que oferecem Exatamente. a monitoria. Agora, o Júlio, eu sempre falo para os meus alunos, assim, porque eu parei de dar aula na pós-graduação, eu perdi o interesse pela pós-graduação e, tipo assim, para fazer o que eu faço na pós-graduação, eu prefiro fazer os vídeos lá do canal, como a gente está fazendo aqui agora, que ajuda da mesma forma, você acaba contribuindo aí da mesma forma.
E aí eu tive a oportunidade de ir para a graduação. Já tenho 5 anos, já fiz, já praticamente formei a minha primeira turma, quando eu entrei no primeiro ano, já botei essa turma na rua, né, vamos dizer assim. E eu sempre falo para eles, né, um pé na escola e um pé no mercado, porque as exigências de escola são diferentes de mercado. Aí você pega, por exemplo, um cara que está fazendo técnico aqui, qualquer técnico, seja edificações, mecânica, etc., o que a gente tem de feira aqui, né, e oportunidade de interagir com o mercado, conhecer as empresas, os produtos, de o que varia de um ano para o outro, e embarcar nessa, né, porque nessa área nossa aí, assim, eu falo que, assim, a indústria, né, ela é muito mais esperta que os hospitais, né? Sim, com Você certeza. acaba, assim, a nossa área não consegue fixar o cara, né? Então vem a Com certeza. indústria e fala, pô, vamos com a gente. Essa é uma questão, professor, que eu sempre, todas as, vamos dizer assim, as palestras, ou quando eu falo sobre, né, inovações, é uma coisa que eu falo bastante. Hoje, a nossa indústria de saúde, né? Então, eu vou queimar um pouco a largada, né? Depois de falar de pós, né? Tudo bem, não, vamos lá. Mas assim, a área de saúde, ela está muito atrasada quando a gente compara com relação às outras indústrias, né? Então, por exemplo, pega a indústria automobilística, de alimentos, logística, a indústria mesmo de smartphones, telecomunicações, petróleo, compara ao que a gente tem na indústria de saúde, eles estão vamos dizer assim, muitos anos avançados em relação a nós, né? Soluções que vão para o mercado, vamos dizer assim, de smartphone primeiro, eles demoram muito tempo para chegar em termos de tecnologia para a área de saúde, né? Então, é interessante. E aí, esse gap é grande porque a gente acaba, na área de saúde, né, tendo muita gente na área normal, né, os engenheiros na área, vamos dizer assim, na indústria normal e poucos engenheiros na área de saúde. Então, quando você compara assim, e a área de saúde vamos dizer assim, a tecnologia e os projetos, eles têm uma complexidade um pouquinho, né, vamos dizer assim, diferente. Não maior, mas eu posso falar diferente. Porque envolve pessoas, envolve, vamos dizer assim, ética, envolve órgãos regulamentadores que, né, têm um certo rigor em algumas questões. E isso acaba ficando, vamos dizer assim, muito na mão, né, de gerenciamento de projetos e pessoal de saúde, né, enfermeiros, médicos, né, vamos dizer assim, fisioterapeutas. E às vezes a gente vê poucos engenheiros, né, ou poucos, vamos dizer assim, gerentes de projeto que têm uma habilidade exímia, né, para tocar grandes projetos. E muitos bons projetos acabam ficando, vamos dizer assim, lá para trás ou acabam perdendo tração, né? É uma tendência que tem mudado, né? Os hospitais, conhecendo essa oportunidade, eles têm investido bastante na área de inovação e projetos, né? Mas a gente ainda está com um gap muito grande, né? Eu costumo falar, né, que o robô que faz iPhone, ele é muito melhor, muito mais preciso. O robô que faz smartphone, ele é melhor, muito mais preciso, muito mais tecnológico e um robô cirúrgico, por exemplo, né? Que para mim, na minha opinião, ele tem um robô cirúrgico, ele tem uma complexidade quase igual a um robô de Lego, bem feito, vamos dizer assim, né? Não, a minha impressão é a mesma, porque você pega a Kuka, né, aquela fabricante de braços robóticos, quer dizer, você colocar um objeto no espaço e mudar a posição dele, isso a indústria já faz há trocentos Já, mil anos, né? a Toyota já faz pelo menos há 30 anos, né, na área industrial de montagem de automóveis. Então, assim, eu posso dizer com certeza, né, quem quer seguir a área aí, faltam engenheiros, faltam pessoas com capacidade de coordenação de projetos, né, e visão, vamos dizer assim, sistêmica. Por isso que eu falo, durante, né, a nossa formação, a gente tem que aproveitar para aprender tudo. Ser curioso, a falar, não, eu sou engenheiro elétrico, eu não quero aprender engenharia civil, eu não quero aprender engenharia mecânica. Tem que aprender, porque é isso que vai fazer a diferença, né? A gente tem o engenheiro, ele não vai, a não ser que o aluno queira ser aquele engenheiro de bancada, né? E aí Meu, cada um tem uma. faz muita Mas diferença. Assim, Júlio, assim, o meu pai era engenheiro também e trabalhava com usina hidrelétricas e a faculdade que eu estudei preparava engenheiros eletricistas e mecânicos para atuar, né, nessa área, né? E assim, então a minha vida inteira foi usina hidrelétrica, engenheiro para cá, engenheiro para lá.
convivia diariamente com engenheiros técnicos, artífices e tudo mais. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui para o Exército e fui cair num batalhão de engenharia. Então, assim, como se diz, lançamento de ponte, destruição de ponte, construção de estrada, trabalhar com moto scraper, com pá carregadeira, trator D7, manutenção de armamento, veículo militar, foi muito bom para mim, né, essa coisa de ser, eu gosto de ser hands-on também, prefiro algumas vezes ser mão na massa do que mais trabalho de escritório. Então eu acho que é importante o que você está falando mesmo. Sim. O pessoal valorizar essa. Aí seguiram no meu próximo passo, né? Finalizei a engenharia, né? Aí vamos lá, né? E aí, né? Isso Né? foi que ano a engenharia que você terminou? Eu terminei em 2014. 2014, tá. Já não faz tanto tempo, né? 9 anos aí, né? Pelo menos. Finalizando a engenharia, eu fui para uma indústria de telecom, né? Para a Hilmex. Fiquei bem pouco tempo lá, fiquei 5 meses praticamente. E aí eu sempre quis, vamos dizer assim, eu sempre gostei bastante das Forças Armadas de maneira geral, né? A atuação do engenheiro. Estudei um pouco sobre, via vídeos e tal, então eu falei, vou prestar concurso, né? E aí acabei prestando concurso no Exército e passei, né? E aí que não é aquele que eu falei pro senhor, pra você, né, professor? Eu fui designado para o Hospital Militar, né? Assim, assinei lá, passou no concurso, assinei a designação, Hospital Militar. Então a área de saúde, ela me puxou para dentro, né? Vamos dizer assim, de certa forma é um acaso, né? Que é o que acontece com muita gente, né? Às vezes tem gente que está numa indústria comum, aparece uma vaga, a pessoa, né? Vou tentar, e vai, né? Vejo muita gente sendo puxada para a área assim, às vezes, não vou dizer se é um acaso, mas não era o plano inicial, né? E aí acaba se apaixonando pela área. Ô, Júlio, me deu uma dúvida aqui agora. Não tem que arma que era a sua atuando no hospital militar? Tinha uma arma específica ou não? Não, o Exército, né? As Forças Armadas de maneira geral, né? Vendo as necessidades dos quadros técnicos, né? Que não adianta você pegar um soldado, dar um treinamento, não. Eles criaram o quadro técnico temporário, né? Que é o OTT, né? Oficial Técnico Temporário. Que basicamente assim, surge alguma, vamos dizer assim, necessidade técnica específica, né? Engenheiro eletricista, engenheiro civil, clínico, médico, ortopedista, enfermeiro, intensivista, fisioterapeuta respiratório, e eles abrem edital todo ano, né? Para preenchimento dessas vagas. Esse modelo, a gente pode ficar 8 anos, né? Uma lei federal, né? De 1970 e pouco, e a gente pode ficar 8 anos nas Forças Armadas e depois a gente tem que sair, né? E dá baixa, né? Exatamente, não tem conversa. Pode ser o prêmio Nobel, pode ter feito o que for, mas aí você tem que ir para o mercado normal. Não adianta nem o presidente assinar embaixo. Então aí eu acabei indo para o Hospital Militar, né? Inicialmente como engenheiro de manutenção. O Hospital Militar, né, para contextualizar, ele era um hospital que basicamente era um hospital de encaminhamento, né? Na época o mercado de saúde, vamos dizer assim, era mais barato, né? Encaminhamento, a questão da inflação médica não era tão grande como hoje. Então o hospital ele fazia coisas básicas, não fazia nada de complexo. E conforme cresceu a necessidade aí de a gente ter o Exército ter um hospital, né, que conseguisse fazer boa parte, mas com maior poder de resolução, vamos dizer. Exatamente. E aí eles começaram a investir bastante. Vendo essa necessidade, né, aí eu já assumi uma outra área. Fiquei com a manutenção, né, que é uma área que eu aprendi bastante, né, inclusive hands-on também, né, porque tem muitos, a gente sabe que órgãos públicos nem sempre tem todo mundo que você precisa para trabalhar ou fazer os planos de manutenção e a gente acaba indo junto, né, pega multímetro literalmente e vai lá fazer a sua preventiva no quadro, né. Isso é bom para o aprendizado, é bom para você conhecer bastante a área, né, então... Outra dica que eu deixo para os alunos: quando vocês forem engenheiros, sempre sejam hands-on, né? Aproveitem a experiência, principalmente dos técnicos mais antigos, para aprender, né? Foi o que eu fiz, eu peguei um técnico que era mais antigo e aprendi bastante com ele. Não tenho vergonha de falar isso, né? O que a gente aprende na faculdade é uma coisa, o que a gente, vamos dizer assim, na vida real, tem muitas coisas diferentes, né? Que a gente acaba aprendendo, né? Então, hands-on, é a minha dica que fica.
meu primeiro chefe, ele era, na verdade, da área de engenharia civil, né? Gostava muito de reforma. Então, tive 6 anos com ele, fiz muito cálculo de custo de obra, orçamento de obra, e fazia a coisa acontecer dentro de hospital, né? E acaba tendo que aprender, né? Tem até Sim. uma passagem interessante, que cada área é uma área, né? E eu, quando eu fiz o estágio, eu fiz em Itaipu. E uma das áreas que eu estagiei foi lançamento de linha de transmissão. E eu praticamente perguntava para cada engenheiro, né, se tinha algum instrumento que o engenheiro tinha que ter para atuar naquela área. E eu perguntei para o engenheiro que instrumento que tem que ter para trabalhar nessa área de linha de transmissão. Aí ele levantou a camisa, puxou para cima, mostrou um revólver e falou: se não tiver um desse aqui, nem venha, né? Aí você já imagina, porque o dia o cara está na cidade, outro dia o cara está no pé da serra, outro dia ele está no brejo, né? E curioso. Então, ser mão na massa, eu acho que tem que conhecer algumas ferramentas básicas, né? Saber operar aí um conjunto de ferramentas é melhor para você. Você não fica preso, não fica Exatamente. dependendo quando precisar. É. Bom, e aí vendo a necessidade, né, do hospital passar por reforma, obras, expansão, por aí vai. E aí eu criei dentro né, com base aí do que eu aprendi muito com os colegas também, né, aprendi com fazer muito benchmark com os hospitais, né, principalmente aí o pessoal do Sírio me ajudou bastante, né, Marcelo Bonfim, o pessoal do Einstein me ajudou bastante. E aí eu criei o departamento de obras, projetos e obras, né, junto com uma outra engenheira civil que tinha lá. E aí a gente começou a fazer projetos. E aí aquele meu expertise na área de manutenção serviu bastante, né? Porque né, o projeto, né? Quando você não tem vamos dizer assim, você não conhecer muito bem a área de manutenção, você faz um projeto bonito, mas nem sempre é funcional, né? Então isso me ajudou bastante na área de projetos, né? A gente desenvolveu bastante, e aí foi vamos dizer assim, em um ano, tinha anos que tinham 34 obras no hospital, é muita coisa, assim, né? Então você pegou o hospital num formato de atendimento mais básico e encaminhando para as especialidades, e aí foi colocar o hospital nos eixos, vamos dizer assim, para atender uma Exatamente. complexidade mais alta. E quantos leitos tinha lá mesmo? Eu já visitei o Júlio, a convite do nosso colega, o engenheiro Jorge Herbert, que também tem um bate-papo aqui feito com a gente aqui, e ele tem uma experiência muito, muito grande, também tem conhecimento da área militar também. E assim, Júlio, quantos leitos tinha? Se houve expansão de leitos? Como é que foi Sim. isso lá? O hospital, né, inicialmente, quando eu cheguei, ele só era basicamente ambulatório. Ele só tinha 4 leitos de UTI, era bem pequenininho, né? E centro cirúrgico não funcionava, não tinha sala cirúrgica, internação não tinha nada, né? E aí, hoje, o que ele conta? Hoje eles são 182 leitos de internação, né? 20 de UTI, e desses leitos de internação, metade deles pode ser convertido em UTI, né? Foi feito na época, vamos dizer assim, eles foram projetados para ser, em algumas, vamos dizer assim, emergências, como foi a pandemia, né? Para serem leitos de UTI. E aí hoje a gente tem 8 salas cirúrgicas, sendo uma dessas salas uma sala híbrida, né? Que é um conceito bem moderno aí, até para os hospitais, vamos dizer assim, públicos, né? E aí foi formado tudo, CME, né? Os laboratórios, diagnóstico por imagem foi totalmente, vamos dizer assim, todos os equipamentos novos. E aí entrou na área de equipamentos, né? Lá, projetos, obras, manutenção. Ainda assim, eu comecei a ver necessidade de engenharia clínica, porque o Exército ele não tinha engenharia clínica, né? Até 2016, né, quando vamos dizer, comecei a atuar nessas áreas de projetos, eu via muita, vamos dizer assim, era meio descentralizado a engenharia clínica no Exército de maneira geral. E aí eu vi isso como uma dor, né? Falei, poxa, né? A gente tem tanto potencial, né? Aí, como é que se faz nos hospitais, né? Foi quando eu visitei o Marcelo Bonfim, o Valmir, né? O Antônio, que foram os que me ajudaram. E aí eu conheci a área deles lá de engenharia clínica, né? E aí eu falei, poxa, eu quero implantar isso no Exército. Aí foi quando eu me motivei a fazer a pós-graduação em engenharia clínica no Einstein, né? E aí foi quando eu conheci a área, e foi quando eu peguei muita coisa, fiz assim, muito network e comecei a desenvolver a área dentro do Hospital Militar, em conjunto com o que eu já atuava, né? Acumulando, de certa forma assim, acumulando função, mas tudo em prol do benefício, né? Dos recursos públicos, né?
E aí foi quando eu fundei a engenharia clínica, e aí comecei a atuar na área, né? E aí eu convenci a diretoria de saúde que a importância da engenharia clínica, né? Então, hoje o Exército conta com 14 engenheiros clínicos, né, espalhados pelo Brasil, né? No Brasil todo. Brasil todo, né? A gente conseguiu, foi um plano que a gente teve lá atrás, de colocar basicamente um engenheiro clínico por região, né? Você Então a sabe gente que eu tem um no Amazonas, tenho um amigo, não sei se você conhece o Ricardo Tamer, de Manaus. já ouvi falar. Lá a gente tem um engenheiro clínico lá, o Sherfan. Então, é o Ricardo Tamer Sherfan, exatamente. Ah, Sherfan? Ah, É, então, ele exatamente. mesmo. Eu conheci ele quando eu fui fazer um curso lá em Manaus, porque, não sei se você sabe, mas ele é engenheiro biomédico, ele é cirurgião dentista também, porque ele fez engenharia biomédica, foi para lá muitos anos atrás, tenta entrar no mercado, não conseguiu se colocar e falou, ó, vou fazer odontologia. E fez odontologia, aí assim, não tem 6 meses ou um ano, aí ele me É, mandou um zap, falou, Lúcio, estou aqui, entrei no exército, está adorando a oportunidade de poder fazer essa mudança de paradigma, né? De sair de sim, sim. manutenção de armamento e veículo militar para ir para a gestão de tecnologia, né? É um desafio, né? Porque como os hospitais militares, eles nunca viram a importância de engenheiro, vamos dizer assim, né? Então foi uma coisa que a gente mudou bastante, né? Então, obviamente, tudo que não foi feito no passado, a gente está fazendo agora, né? Então, a gente como eu falei para as pessoas, né? A gente é engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro clínico, engenheiro de manutenção, né? Assim, mas em compensação, o aprendizado é muito grande, né? A gente aprende tudo, basicamente, né? De rede de gases, desde, vamos dizer assim, hidráulica, né? Ar-condicionado. Fundação, ar-condicionado. Então a gente não, quando a gente vai para o mercado comum, né, como eu sou hoje, a gente não é surpreendido por nada. A gente tem Dá para encarar tudo, né, Júlio? para mercado todo, Falou assim, conhecimento olha, isso aí eu técnico, nunca fiz não, mas me dá um tempinho aqui que eu chamo isso aí exatamente. de banda larga, né? Porque você pega no hospital, eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo e ainda por cima estar disposto a falar com aquele especialista, né? Porque, por exemplo, você sabe um pouco de raio-x, por exemplo. Agora, quando chega o especialista de raio-x, você tem que estar preparado para, guiado por ele, e ir na profundidade que o cara vai Exatamente. te levar, né? Então, por isso que eu acho assim, a importância do pessoal fazer uma boa escola, estudar porque depois não é mais difícil, né, Júlio? Depois você está trabalhando, você Sim, pegar e rever um conceito, é mais exatamente. complicado, né? E aí na engenharia clínica, né, aí foi o outro passo que eu dei além, né? Eu sou, vamos dizer assim, profissionalmente eu sou um cara que eu não gosto de aquela coisa status quo, né? Eu gosto de sempre melhorar, sempre trazer boas ideias, né? E na engenharia clínica, né, a área muito boa, mas assim, quebrou a ruma, né? Vamos dizer assim. Então, quer bem equipamento, então arruma equipamento, quer bem equipamento. Eu falei, poxa, a engenharia clínica tão, né, vamos dizer assim, tão grande, não é só isso, né? Tem mais coisas, né, que podem ser feitas. E aí foi uma dos pés que eu puxei para a inovação, né? Tudo aquilo que eu conhecia de engenharia clínica, tudo aquilo que eu conhecia de física, de ciência de dados, de nanotecnologia, né? Por isso que eu falo, o conhecimento é cumulativo, né? Ele sempre é bem utilizado, né? A física médica. Eu Então, vejo e aí eu acabei, como pequenas ferramentas, né? Você estuda uma coisa, um exatamente, conceito, aprendeu, aquilo é uma ferramenta. E aí você vai exatamente, pegando as que você tem pronta e vai. Agora, Júlio, exatamente. quando você entrou da manutenção para engenharia clínica, você demorou quanto tempo para fazer esse trabalho Dois de anos, 2 anos? Em 2 anos 2 anos. é o tempo, né? De você dar uma equacionada ali na infraestrutura, dar uma equacionada nas obras, né? Tomar par dos equipamentos e ir para cima, né? Exatamente. Lógico que assim, o plano ele começou vamos dizer assim, começou a girar em 2 anos e foi terminar basicamente quando eu saí, né? Porque as obras, principalmente, como a gente depende de recursos públicos, né, nem sempre vem, né? Então, eles foram vindo de maneira gradativa, né? E sendo feitas de maneira gradativa, mas foram bastante coisa. E Você aí falou foi o.
Você falou do Sírio, né? Que me lembrei aqui agora, que 2 semanas atrás eu fui lá também, porque o Sírio, assim, a gente tem um ex-aluno que trabalha lá, então ele acaba facilitando a gente para fazer acesso a algumas áreas. E eu toco, uma das coisas que eu toco é uma disciplina de ressonância magnética, junto com outros professores, mas a gente tem um projeto, né? Então, esse ano eles abriram para a gente fazer uma visita, porque aí os alunos têm uma noção mais concreta do que eles têm que fazer nesse projeto, né? Desde a especificação, custeio, Ah, isso é legal. Isso é bom. tudo mais. E lembrar que agosto vai ter o simpósio do Círio, Ah, simpósio de sim. engenharia clínica, Estarei né? O presente. segundo, já fazendo uma propaganda aqui para o pessoal Com aparecer lá, certeza. né? Não, com certeza. Esses eventos são importantes para as pessoas que não atuam na área, né? Ou que querem atuar na área para conhecer, né? Acho que isso é extremamente importante. Então, participe, pessoa. Acho que depois o professor vai deixar o link aí, de repente, acho que Isso, vou, seria vou até. deixar na descrição, né? Exatamente. E, bom, professor, inovação, né? E aí eu via muito, vamos dizer assim, tudo, falei, poxa, me incomodava, assim, a gente ter, de certa forma, tecnologias, né, que na indústria convencional já são aplicadas há muito, muito tempo e a gente aqui patinando ainda, né? Isso me começou a incomodar profundamente, né? Que hoje a gente tem, eu posso dizer, né, que a gente tem tecnologia suficiente para vencer, vamos dizer assim, vários tipos de doenças que hoje o pessoal ainda são grandes dores, né, em termos da humanidade. E, e aí isso me incomodava, e foi quando eu comecei a atuar em inovação também. Aí eu virei pesquisador colaborador do HC, né, principalmente na parte de cardio. E aí foi quando eu comecei a desenvolver aplicações, né, principalmente voltadas para a área de terapia intensiva, né, que eu vejo que é uma área que, poxa, a gente tem tanta possibilidade, né, e hoje a gente vê os tratamentos sendo feitos de maneira dolorosa, né. Você pega, por exemplo, uma medição de pressão arterial invasiva. Aquilo é um sofrimento enorme para o paciente que está lá, vamos dizer assim, já com dor, já bastante debilitado, e ele tem que enfiar uma varetona ali né, na artéria axial. Poxa, né? Não existe uma coisa que pode ser feita. A gente consegue medir propriedades do átomo, mas a gente não consegue medir uma propriedade macro dessa forma. Então, essas coisas me incomodavam bastante, né? E às vezes em dois locais, né, Júlio? O cara está medindo Exatamente. pressão arterial em um local e no outro, e acaba usando dois transdutores invasivos, né? O pessoal que trabalha Exatamente. com cardiologia que vive mais isso, né? Poxa, isso aí, tanta tecnologia que a gente tem, tanta possibilidade, isso não pode ser aplicado. E aí eu comecei a atuar bastante na área de inovação. Em 2019, eu viajei para os Estados Unidos, fiquei basicamente aí 2 semanas em Harvard e no MIT. Em Harvard, na Faculdade de Medicina, Eu me lembro quando e você no, foi. e no MIT eu acabei também fazendo bastante interface com o Jeff Karp, que era um dos responsáveis pela área de inovação biomédica, em conjunto com Harvard, né? Que Harvard e MIT eles têm uma integração grande, né? MIT entra com a parte de engenharia e Harvard entra com a parte de medicina. Até porque o MIT não tem faculdade de medicina. E lá eu conheci vários institutos que um dos principais, né, era o Massachusetts General Hospital. Eles criaram um prédio enorme, só com engenheiro, né, de várias áreas, para desenvolver inovações, né, na área médica. E é interessante, esse centro, com 2 anos de funcionamento, ele registrou 750 patentes, mais ou menos. Por que eles faziam? Eles pegavam ideias da indústria convencional, transacionavam para a médica, né? E fazia todo o procedimento, todo o processo aí de validação Validação clínica. médica, exatamente. Então, para vocês verem, né, o potencial que tem, né, a área de engenharia dentro da indústria médica, né? E aí muita gente começou a ver esses valores, né? O Einstein mesmo, lá a gente tem o LSB, o HC, o Inova HC, Oswaldo Cruz, a gente tem um baita centro aí de inovação, então a BP mesmo também, né? Eu vi que você também tem uma atuação na Unifesp também. Sim, tem. Lá eu basicamente palestro bastante sobre a área de biosensores lá, né, como professor convidado. Então foi a área que eu comecei a atuar bastante, biosensores, né? Porque foi meio que, poxa, a gente tenta medir tanta coisa em medicina de forma tão grotesca, aparecendo aqueles laboratórios que a gente faz em Física 1, né? Ó, Não é possível que tenha. quem foi meu professor de biosensores, né? Na verdade, a gente não tinha esse nome. A gente chamava de transdutores de grandezas biométricas. A primeira vez que eu tentei fazer essa disciplina, quem era o professor era o Calil.
Mas, Ah, grande caramba. mas assim, um terço do curso pintou um curso fora do país, eu tive que abandonar, né? O Calil acho que não gostou muito não, mas eu fiz o meu máximo ali e que cada aluno tinha que dar uma aula de algum dos transdutores. Eu tinha escolhido gasometria arterial, né? PO2, PCO2 e pH. Mas eu fiz as transparências da aula, fiz tudo, deixei lá e depois terminei com o Eduardo Tavares, o professor Eduardo. E o livro nosso lá era o Cobalt, que era, tem até ele, eu comprei ele muito depois, comprei usado nos Estados Unidos, adoro aquele livro, porque ele pega todos os princípios de transdução, né? Mas hoje já deve ter muita coisa mais nova, né, para fazer esse tipo Sim, sim. de... E aí, qual que foi um projeto de sucesso que eu fiz no HC? A gente desenvolveu basicamente um ano. Foi uma proposta minha, né, pro Desenvolver o quê? HC, um biosensor novo, né? Ah, um Foi biosensor. biosensor. Ah, E bio. é, o que a gente fez lá, né? É baseado nessas medições de parâmetros fisiológicos, né? A gente tem tanta tecnologia, né, em andamento, como é que a gente não consegue melhorar, né, as condições, deixar mais barato também, né, que a gente também vive no mundo capitalista, né, a gente também não pode sonhar demais e fazer um negócio que não seja viável economicamente, né. Isso partiu de uma iniciativa minha, né, é a utilização de grafeno, ao invés de a gente usar prata, né, que hoje é um elemento caro, né, ele tem uma precisão limitada, né? É uma precisão boa, mas ela não é excelente para, por exemplo, medir uma pressão arterial invasiva, né? Ou para medir, por exemplo, alguns sinais relacionados a fluxo, né? Fluxo mesmo, medir fluxo sanguíneo com sensor de pele, né? Ele não tem uma precisão desse tipo. O E é pessoal baseado hoje o processo o mais usado é ultrassom, né? em ultrassom, sim, exatamente, é ultrassom. Né? Mas a gente não tem um sensor que possa, vamos dizer assim, medir esse tipo, né? Deixa eu entender aqui, porque assim, os eletrodos de pele, eles normalmente têm ali uma quantidade de prata. O que você propôs foi substituir essa prata por uma quantidade de grafeno, é isso? Substituir integralmente por grafeno. Integralmente. E o grafeno também tem propriedades elétricas melhores que a. Sim. Sim, na verdade o grafeno ele é melhor condutor que o ouro, por exemplo, né? Ele E, e o hoje preço é uma das, dele? é bem pouco, é bem pouco. Ele é grafite, né? Ele é grafite, ele é carvão, lápis, É mais então barato assim, que a prata, é mais então? barato que a prata, sim. E a gente fez um teste de um biosensor, né, para alguns parâmetros, vamos dizer assim, ventilatórios, né? Inclusive também ECG e outros parâmetros que a gente mede hoje com monitores multiparâmetros. E ele teve um acréscimo, isso a gente fala do grafeno de baixa qualidade, né? Que é o grafeno mais barato, né? Mais fácil de escalar em termos industriais. E a gente teve um aumento aí mais ou menos de 82% de nível de sensibilidade. Isso De assim, sem ganho fazer de informação? ganho de informação. Inclusive com a possibilidade de medir com o mesmo biosensor dois sinais diferentes, o que é excelente, né? Não preciso ter dois biosensores, eu posso ter um que mede dois, né? Isso foi uma das prioridades que foi, a gente publicou, a gente registrou a patente, né, Ô, lá no Júlio, HC. deixa eu te perguntar aqui. Assim, e propriedade mecânica? Ele tem boas propriedades mecânicas Tem. também? Ele é carbono, né? Então, assim, a dureza dele é equivalente ao diamante, né? Você vê alguma possibilidade de aplicação? Teria algum ganho, por exemplo, nas pás do desfibrilador, por exemplo? Teria algum. Sim, com certeza. Inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria, para puxar um pouco, eu li uma matéria agora há pouco, faz que uma meia hora, no LinkedIn, que o pessoal utilizou o grafeno para melhorar a questão da dureza e flexibilidade, dureza, vamos dizer assim, resistência e flexibilidade de pranchas de snowboard. Tem uma empresa lá na Noruega que está fazendo isso. A gente tem Olímpicos hoje, você vê, tem Olímpicos que está fazendo tênis com placa de grafeno. Né? Se você procurar na internet, você acha, custa mil e poucos reais, mas está lá. O mercado ele já tem começado, vai acreditar, professor. O mercado comum já tem tido bastante vazão para esse tipo de material e a gente na área de saúde a gente está patinando como sempre. Agora deixa eu. Aí, curiosidade: a gente tem, vamos dizer assim, existe muito grafeno disponível Sim, no ele, planeta ele, Terra?
Sim, carbono, né? A gente tem basicamente aí, vamos dizer assim, talvez o quinto ou sexto elemento mais presente na crosta terrestre Não, seja. eu tô falando isso porque a ideia que eu tinha do grafeno é que ele era um mineral que ele estava disponível em algumas áreas, né? Inclusive diz que o Não, Brasil tem não, bastante grafeno. não. Hoje, se eu pegar um lápis, eu consigo fazer grafeno. Eu pego o grafite de lápis, aí eu faço a micro. Existe vários processos, né? Mas o processo mais simples é pegar fazer uma microcelulose mecânica. Que é pegar uma silver tape, grudar no grafite do lápis, tirar e fazer esse processo várias vezes até você começar a ver camadas transparentes, que é o grafeno, vamos dizer assim, de baixa qualidade. Então, o processo, obviamente, isso em escala industrial não é viável, né? Existem outros processos para a produção de grafeno. Inclusive, a terceira maior planta do mundo de grafeno é do Brasil, é da Gerdau. A Gerdau ela abriu vamos dizer assim, uma empresa parceira chamada Gerdau Grafene, só para tratar aplicações relacionadas ao grafeno. Lá eles fizeram tinta baseada em grafeno, estruturas metálicas mais reforçadas e flexíveis com grafeno, cimento. Então, veja, né, que a indústria está vendo na besta, né? Se ela está vendo esse potencial investido, é porque ela tem aplicação. E se ela tem aplicação na área industrial comum, vamos dizer assim, civil, logística, então ela tem um potencial muito grande para, com certeza, a indústria médica também. Um dos projetos que eu escrevi foi utilizar tag de RFID, porque o grafeno ele tem essa questão de quando você alguns campos de certas frequências, o grafeno ele torna-se uma etiqueta de RFID. Você consegue fazer uma antena de grafeno, né? Foi o que a gente usou lá no HC também, para a transmissão de sinais. A gente tinha um sensor e tinha antena de grafeno, né? Ou seja, a gente conseguia fazer, além de medir, transmitir também para algum Isso lugar, né? para, você fala telemetria de Exatamente. paciente. Sim, O exatamente. pessoal que não sabe o que é isso, é assim, você dá um certo grau de liberdade para o paciente não fica preso no leito e você usa a radiofrequência para captar esses sinais e transmitir. Exatamente, professor. E assim, aí vai aquela questão. A gente consegue colocar a etiqueta de grafeno, e isso aí é da minha teoria, né? Até pelas propriedades que eu já estudei, pelos testes que já foram feitos, eu verifiquei em artigos. A gente consegue criar tags de grafeno para instrumentais que são esterilizados, né? Que a gente sabe hoje, 134 graus, qualquer tagzinha, né, perde as propriedades. Com grafeno, não. Se a gente colocar uma etiqueta de grafeno, de RFID, e esterilizar o material, ele vai continuar a propriedade, né? Ou seja, eu consigo trabalhar melhor a rastreabilidade de instrumentais cirúrgicos, né? Tem um Então, essa monte é de uma ideia coisa aí, também. Júlio. Não, dá para fazer dá para fazer até outra, vamos dizer assim, outra conversa sobre isso, né? Então foi aquilo que eu falei, né? Inovações, né? Tem muita coisa ocorrendo. Ô, Júlio, Tem, inclusive, claro, só te interromper, você, nessa fase, nessa etapa que você foi para o MIT, você estava no Exército. estava no E esses exército. estudos todos com grafeno ainda no Exército. Sim. Eu continuei no exército em paralelo com o HC, né? O HC foi quando desenvolvi vamos dizer assim, grandes produtos, né? No exército a gente, Antes de você evoluir mais, me gerou uma dúvida aqui. Quando você teve nos Estados Unidos, se você chegou a manter algum tipo de relação, ou durante essa experiência, se você conseguiu manter alguma relação com a área militar do Exército Americano, nessa área de engenharia clínica. Porque os caras não, são não bons tive. nisso, né? Volta e meia você vê que eles têm Sim, vagas para técnicos, para engenheiros, e são bem fortes nessa área. Não só também forte. o, o Exército, como o Hospital dos Veteranos. Um dos meus professores, o James O'Weir, eu tenho dois livros dele, um chamado Clinical Engineering e outro Hospital Engineering Handbook. Então, ele cuidava ali de todos os hospitais dos veteranos, que são muitos lá nos Estados Sim, Unidos, né? sim. Então, Sim, você sim. A não, você gente não, tem não Walter chegou a Reed, fazer. tem várias áreas hospitais, né? Não, não cheguei, professor. Mas, se um dia quiser fazer um benchmark, a gente pode trazer boas ideias, né? Acho que seria excelente. E a área de pesquisa, eu avancei muito em duas teorias. Isso ainda está em teoria, eu estou ainda trabalhando aplicação, mas são duas áreas que basicamente quase ninguém conhece, né?
que é a espintrônica e a magnônica, que é basicamente a eletricidade e magnetismo a nível quântico, né? Às vezes a gente pensa, poxa, daí tá ficção científica, tá totalmente fora do escopo, mas não, acho que, pelo contrário, tem tido bastante investimento de alguns hospitais, inclusive, lá fora, né? Pega Mayo Clinic, John Hopkins. A própria ressonância, se você não tiver, vamos dizer assim, aberto para esse tipo de entender os números quânticos, né? Acaba usando muito, né, a questão do spin, não sei o quanto tem de relação aí com esse tema que você está. Tem, a espintrônica, basicamente, sim, é bem parecido, também engloba, mas a espintrônica, vamos dizer assim, na propriedade microscópica, né, da matéria, as propriedades quânticas, ela tem os spins, né, ali zeros e uns, né, mas existem outras propriedades, muitas outras, que elas podem ser usadas como sensoriamento, né. Então, uma das ideias que tem é a produção de biosensores cada vez mais precisos, de tal forma que eu consigo medir a nível molecular essas propriedades somente colocando um sensor de pele, por exemplo. Então, isso futuramente, né? A gente vai ter um sensor de pele que você consegue medir a composição do que você tem no sangue, sem precisar fazer exame de sangue, né? Saber quanto tem de açúcar, ou se está circulando algum material que seja venenoso, isso creio com base técnica, na verdade, né? Com base no que tem tido de evolução, mas é que seria o próximo passo aí da inovação médica. E a gente tem evoluído muito rápido, né? Então, e a tendência, né? Então, isso é uma área que vai evoluir bastante, em conjunto aí com a computação quântica também, que é outra área que eu estudei bastante. Até dei uma pesquisada antes, porque assim, o máximo que eu ouvi falar, Júlio, você pode atualizar a gente aí com relação a isso, são aqueles computadores refrigerados à água. Não tem nada a ver com essa Não, computação quântica, é outra coisa. é outra coisa. Isso, eu não sei quanto tempo você tem, professor, mas se quiser que eu fale um pouquinho sobre isso, eu fico à vontade aí, falar. Não, a gente tem tempo aqui. Vamos lá, Claro, aproveitar esse tá. tempo de conversa. É, eu sempre, lógico, tudo que eu aprendi lá na física foi sempre aquilo lá, né? Eu quero aplicar para alguma coisa, né? Então, e acontece, a computação quântica, apesar de parecer ficção científica, né? Ela, nos últimos 2 anos, ela evoluiu bastante em termos de sistemas. Existe computador quântico hoje, a gente pode acessar, né? A IBM já tem, a Microsoft já tem, a China já tem, a Europa já tem, Israel já tem, o Brasil não tem ainda. Alguns hospitais, inclusive, já fizeram acordos aí com a IBM para gerar aplicações, principalmente na área de oncologia e inteligência artificial, nos computadores da IBM, os computadores quânticos, né? Para ter uma base. Qual que é a diferença do clássico para o quântico, né? Você É pega o isso que eu clássico, por queria. exemplo, você Silvio, pega o clássico, a gente tem um monte de zeros e uns, né? Então, o circuito eletrônico é isso, é zeros e uns, né? Então, fazendo uma relação. álgebra de Boole. Exatamente. Então, assim, por mais que eu tenha ali vários núcleos, vamos dizer assim, vários componentes, ainda assim é um sistema binário, né? Por mais que você tenha multiprocessamento, mas é um sistema binário. Fazendo um paralelo, né, para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu tenho lá 100 caixas e eu quero achar uma bola em uma caixa. No computador clássico, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a primeira caixa, está aqui, não está aqui, 0, 1, não está aqui, vai para o próximo. Então ele faz isso, vamos dizer assim, de forma, entre aspas, linear, né? Iterativa, vai abrindo caixa e. Essa é a forma de procurar, né? Na computação quântica, ela não aproveita mais a corrente elétrica, que é zeros e uns, né? Que você tem um transistor fechado, um transistor aberto, vamos dizer assim. Lá não, lá você usa as propriedades do átomo, você usa as propriedades de spin. E Se qualquer tá para um lado ou se tá para o outro. Não, aí que Não? tá, você consegue fazer, você usa os efeitos de superposição, entrelaçamento, né? São os dois principais fenômenos que a gente utiliza aí, né? Então, quando você faz superposição, é como se eu procurasse ao mesmo tempo em todas as caixas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho, vamos dizer assim, um bit equivale a não, 2 bits equivale a 1 qubit. Só que 2 bits, aliás, 2 qubits equivale a 2 elevado a 2. Então, assim, é um crescimento exponencial. Quando eu tenho, por exemplo, 10 qubits equivale a milhões de bits, né, de Sim. processamento. Isso em poder bruto, né? Para ter uma noção de poder de processamento, eu rodei uma simulação no computador da IBM, né?
durante o curso que eu fiz de pós lá. A IBM tem investido bastante na pós-graduação nessas áreas, né, para criar massa crítica, né, para esse tipo de tecnologia. Utilizando aí, hoje o que a gente tem de mais seguro, por exemplo, na área dos bancos, ou na área militar, na área de governos, né, a questão de criptografia, né. Então, se eu utilizasse hoje o mesmo supercomputador, né, da IBM, se eu for quebrar na força bruta, uma criptografia hoje que a gente chama de SA, né, que é composta aí por 2.048 bits, que seria 2 elevado a 2048, né? Assim, ele levaria mais ou menos 1.100.000 anos para quebrar na força bruta, né? Ou seja, um sistema de criptografia que ele é extremamente Abrindo caixa e fechando caixa. Exatamente. O computador quântico, eu rodei sem nenhum algoritmo de... Existem algoritmos quânticos já, existem as portas lógicas quânticas, né? Existe já uma programação quântica, existe, assim, já evoluiu bastante, isso já é uma realidade, né? E eu utilizei isso rodando em um computador e demorou menos de um dia. Obviamente isso é uma simulação, né? Que a IBM já fez, já tinha sido feito, então ele foi basicamente aí um Ctrl-C, Ctrl-V do que a IBM já havia feito. Mas demorou menos de um dia sem nenhum algoritmo de eficiência, né? Eu dei uma pesquisada nesse tema aqui hoje, um pouco antes de conversar com você, e eu vi que assim que há uma previsão de vendas de computadores quânticos, não mais para empresas, né, para grandes consumidores. Sim, sim. Né? Sim, Então isso por já exemplo, é uma realidade. Já. A gente tem comercialmente o The Wave do Canadá, que é uma empresa canadense. Ele já vende esse tipo, é caro, obviamente, né? Ele custa aí cerca de 25 milhões de dólares. Então é um 25 mil investimento. dólares. Milhões. Milhões. É. Fico Caro, pensando ele quem é que muito vai caro. fazer manutenção disso, Júlio? Não vai trocar a placa mais? Vai ser meio complexo. Mas assim, a, a Mayo Clinic, né? E o John Hopkins fizeram os contratos com a IBM. A IBM agora tem também os computadores, de certa forma, comerciais, né? Mas somente vamos dizer assim, eles reservam espaço no servidor para esse tipo de aplicação, né? Qual é a intenção da área médica, né? Hoje a gente pega aí os oncoterápicos, né? Quando a gente vai fazer, vamos dizer assim, novos cânceres ou novas aplicações, a gente demora até simular tudo, né? Porque a gente está simulando a molécula, né? E um ambiente extremamente dinâmico. E como é que eu faço isso no computador, né? O pessoal deixa rodando uns 5, 6 meses, né? O Einstein aí, que tem um grande centro, ali deixa durante meses rodando uma simulação para gerar um novo oncoterápico ou para gerar uma nova vacina, né? A vacina não é produzida noite por dia, né? Até o computador simular tudo o que é possível aí de interação para ele fazer a molécula, né? Daquela vacina, demora bastante tempo. E aí, colocando isso em termos de computação quântica, isso demoraria menos de um dia, né? Fazendo um paralelo a uma criptografia, né? Então, imagina que surgiu uma doença nova, quase de forma instantânea. Quando a gente fala em menos de um dia, a gente já teria a vacina, né? É isso que eu acho assim, que o pessoal não entendeu aquela polêmica da vacina, eficácia, efetividade tecnológica de vacina, é que as ferramentas mudaram, né? Antes, para você produzir uma vacina, realmente você tinha algum, hoje em dia você tem muito mais recursos, né? Não é porque ela foi produzida rápido que ela não tem eficácia ou efetividade, né? Mas Sim, exatamente. essa coisa aí do supercomputador aí, do computador quântico, isso é uma coisa tô totalmente por fora, estou sendo atualizado aí por você, né? Estou surpreso aí com a quantidade de novidades que estão por vir aí, né? Sim, sim. E a IBM, né? Porque assim, é uma área nova, é uma área que ela exige um conhecimento de física relativamente grande, né? E baseado nisso, o que a IBM fez? Ela tem um curso, né? Em parceria com a The Code School, que é uma escola americana baseada em inovações, né, principalmente na área de informática, né? Vamos dizer assim. E aí o que eles começaram a fazer? Eles vão ter que formar uma massa crítica, né? Não adianta a gente exigir das pessoas do mercado, porque não tem pessoas no mercado para isso, né? E eles estão fazendo cursos anuais. É, seria uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, porque tem bastante horas, cerca de 250 horas de curso. De programação mesmo, programação, novos códigos, pessoal, novas aplicações. E aí eles estão dando bolsas, né? É um curso pago, mas basicamente aí eles estão dando bolsa para muita gente no mundo inteiro. Né? E quanto custa um curso desse? Você tem já uma estimativa? Ele geralmente gira por volta de 3 mil dólares, 4 mil dólares, mais ou menos.
Então, isso aí já é uma forte dica aí para quem está no início da engenharia, para quem está terminando o técnico, é tipo Sim, um caminho sem volta aí, né? exatamente. Isso é uma dica que eu deixo também para todos os estudantes aí de engenharia clínica, né? Que a nossa área de engenharia clínica, vamos dizer assim, é uma área que engloba muito, vamos dizer assim, manutenção, inovação, engenharia hospitalar, né? Você já falou muito sobre isso em várias aulas, muito bons os vídeos. E uma área também que é muito importante é a área de tecnologia da informação. Então é uma área que cada vez mais a gente da engenharia clínica, a gente tem que contar, a gente precisa ser um programador, obviamente. E nem um cara que conhece tudo sobre servidores, blockchain, tá? Mas a gente tem que conhecer de forma, vamos dizer assim, de forma global as soluções e como elas interagem com as nossas áreas, porque cada vez mais, né, com base na transformação digital e também nas possibilidades que o mercado de saúde tem levantado aí e tem colocado como solução, cada vez mais isso vai ser presente na nossa área de engenharia clínica, né? Ô, Então, Júlio, assim, eu. não, você está falando, só para dar uma ideia temporal aí, em 91 eu fui fazer o Advanced Clinical Engineering Workshop nos Estados Unidos e estagiei em 2 hospitais, no Hospital Universitário da Universidade de Nova York e no Bridgeport Hospital. E assim, aquela coisa, todos os colegas eram, todos em 91, né, eles tinham rede de computadores na engenharia clínica, e monitores de tela colorida, né? Eu nem tinha computador naquela época, pessoal. Essa coisa. E aí eu fui perguntar para o engenheiro lá do hospital universitário, eu não me lembro do nome dele mais, né? Ele me mostrando o software de gestão dele. Aí eu perguntei, falei, escuta, onde é que você comprou isso? Ele olhou para mim assim, eu que fiz, pô, É, o software dele naquela época. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Daqui a pouco ele está aí, né? exatamente. E aí, com essa também, vamos dizer assim, a gente viu esse último ano também um crescimento exponencial da inteligência artificial, né? Muitos até olharam com receio, mas assim, essa é uma tecnologia que, assim como o computador substitui a máquina de escrever, a inteligência artificial vamos dizer assim, vamos utilizar ela de forma a ganhar muita produtividade quando a gente fala nas nossas atividades, né? A gente não vai ser mais aquele, vamos dizer assim, lê e-mail, responde e-mail, fica, né, vamos dizer, parte do nosso tempo com aquelas atividades administrativas para ficar quebrando a cabeça. Então a IA é uma coisa que vai estar muito presente na nossa área, né? Então a gente também tem que saber como é que essas soluções, né, vão impactar na engenharia clínica. Então a gente, como você falou, né, professor, a gente tem que ter essas ferramentas na nossa caixa, né? Essas ferramentas, assim, poxa, eu preciso saber programar uma IA, mas eu tenho que saber que aquela IA poderia ser utilizada, por exemplo, para planejar por exemplo, fazer um plano de manutenção, automatizar meus processos internos, né? De tal forma que o pessoal que está na ponta da linha consiga ser mais efetivo e mais assertivo, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma IA que possa fazer um monitoramento de tubo, índice de quebra, esses parâmetros todos, ou isso, o próprio equipamento, ele já consegue mandar isso para uma central de uma IA que ela faz toda a análise, ela já gera os insights aí, gera tudo aquilo que um gestor de clínica precisa, ou que um técnico precisa saber, né, para que seu trabalho seja efetivo, né? Então eu deixaria isso também. Fiquem, né, sempre fiquem atualizados no mercado, Ô, porque Júlio, hoje, curiosamente, eu gosto de ler o. Eu tenho um livro do Peter Drucker, até eu mandei uma cópia dele para o Jorge, e queria propor para o Jorge que ele fizesse alguns painéis, porque o Jorge também é administrador, ele enfim, tem um conjunto de habilidades para explorar. Então eu sempre leio, e hoje é o Diário de Drucker, eu acabei lendo o dia 1º de março de hoje, que ele trata da mudança, da mudança, né? Então ele fala assim, olha, dificilmente você pode controlar a mudança, mas você pode, apesar de você não poder controlar a mudança, você pode tentar você ser o agente da mudança, né? Então isso que você está falando aí já dá um norte. Aí é lógico que eu não sou tão conectado nesse universo, mas já dá um norte para o pessoal que está começando carreira, que gosta de programação, que gosta
dessa área, porque o pouco que você falou, eu fiquei com uma forte sensação de mudança, entendeu? De mudança Sim. em breve. Esse vídeo, professor, a gente deixa, mas daqui 5 anos a gente volta nele, para ver quanto de mudança ocorreu ao longo desse tempo todo. As IAs, inclusive, né, até é uma dica que eu deixo para o pessoal que quer seguir na área de engenharia hospitalar e clínica, mas gosta de programação. A área de programação de primeiro nível, ela, de certa forma, ela vai praticamente deixar de existir. Logicamente, a gente tem que saber, né, vamos dizer assim, os conceitos, né, mas eu orientaria o pessoal a não ficar, eu estou aprendendo a programar em Java, em Python, e eu sei C, C++, tá? Assim, invistam em outras ferramentas, né? Porque hoje o chat GPT ele já faz programação de baixo nível. Outras inteligências artificiais, se você pedir hoje para o chat GPT escreva um código em Python para extrair de uma base de dados de um site para uma planilha de Excel e gerar um dashboard. Ele já gera esse código, já Ctrl+C, Ctrl+V, e eu consigo gerar isso. Então, é a mesma coisa, não aprenda a máquina de escrever, né? Hoje, mais ou menos isso. Então, O meu trabalho algumas todo, tecnologias. meu trabalho todo quando eu falei para você do primeiro hospital que eu trabalhei, eu tinha uma IBM, esqueci o nome do modelo dela, mas era uma máquina de datilografar IBM que tinha aquela cabeça redonda de impressão. Então eu tinha lá, comprei um manualzinho de datilografia, fazia lá o ASDFG e fazia tudo, Júlio, tudo nela, tabela, planilha, tudo nela. Quando o meu chefe, uma vez ele foi para os Estados Unidos, trouxe o computador, abriu o Excel, a gente tinha lá material, né? Preço unitário e quantidade. Aí multiplicou a quantidade por preço unitário, arrastou assim. Eu falei, meu, isso não existe, né? Foi um susto, né? Porque. E nem quis olhar depois, porque achei que o computador não ia estar acessível, né? Hoje aqui eu tenho 3 computadores aqui, tenho 2 em casa, fora o que meus filhos têm. Então uma coisa muda e vem rápido. Então essa dica aí eu acho que é muito importante para os jovens aí que Sim, estão entrando na área. Agora, tudo isso, Júlio, foi durante o tempo no Exército. sim, basicamente. Durante o Bastante. tempo, Sim, ele facilitou, então, ajudou, apoiou esse tipo de iniciativa sua. sim, eu sempre procurei muitas coisas, né? Mas tudo isso foi, né? O Exército, do HC também, da Unifesp. Acho que como eu falo, né? A gente vive um ecossistema, né? E a gente não tem que ficar lá ali no nosso quadradinho, né? A gente tem que procurar interagir com todas as áreas, né? Eu, É, isso, uma, é, um, soft, é um eu soft skill importante. no começo da minha carreira, também em hospital, o que eu fazia? Eu ligava para os outros hospitais, a gente tinha telefone, eu ligava, posso visitar, posso fazer. E aí você ia fazendo network, vendo o que o outro estava fazendo, e hoje isso é muito mais fácil, né? Agora, Sim, Júlio, você saiu do Exército foi esse ano, sim, sim, foi recente. Na verdade, foi agora abril, né? Foi abril. quando eu deixei. E aí você passou o plantão para alguém, deixou com alguém lá? Sim, passei. Essa foi uma das condições que eu coloquei lá para as diretorias, né? Foi que adiantasse o concurso, né? Porque o concurso geralmente é sempre em setembro, né? Eles adiantassem o concurso para janeiro, para que eu tivesse pelo menos aí uns 4 meses para passar tudo, né? Para o próximo engenheiro clínico, né? Até para ele não ficar desassistido. A gente sabe que um hospital ele tem uma complexidade grande, a gente tem o histórico todo, né? E aí, quando sai a pessoa, apesar de você ter processos, né? Mas quando sai a pessoa, a gente perde uma parte do histórico, né? Aquele conhecimento ponta da linha, né? Que Ô, você olha Júlio, aquela problema, e nesse concurso vocês pedem também a especialização em engenharia clínica? Tá pede. vendo, pessoal? O caminho é. Especialização. E se o cara for engenheiro biomédico, tem alguma exigência dele ter uma especialização também? Ou não tem, ou o Eles pedem, concurso é para eletricista? não, eles pedem engenharia com pós-engenharia clínica, é o que eles pedem, né? Tá. Eles pedem engenharia de forma, vamos dizer assim, genérica, justamente para não ter alguns embates relacionados a gente sabe aí, né, que a gente ainda precisa evoluir bastante, né, quando a gente fala de questão de regulamentação, né, da área de engenharia clínica, a gente precisa avançar alguns pontos, né, que estão tá em construção, né, pelo pessoal da Beclean,
e pelos próprios engenheiros clínicos, né? Mas, em geral, o Exército ele pede isso, o Ô, engenheiro com Júlio, pós-engenharia clínica. então, assim, a sua entrada na área se deu via o Exército. Você, lá no Exército, você teve desde fundação a instalação e especificação de equipamentos de média, baixa, média e alta complexidade. Foi onde você pegou uma experiência maior. E hoje você está na General Electric. Exatamente, na E parte como de é que foi healthcare, né? essa transição de uma estrutura militar para uma multinacional? É assim, é um período de adaptação, né? A gente fala que os 2 meses ele é tipo adaptação do exército, né? Como eu tive, vamos dizer assim, na área de área executiva, né? É um pouco diferente, né? Principalmente aí eu entrei com cargo sênior, né? De gerente de projetos. Então muda bastante coisa, mas todas as habilidades, todos os soft skills que eu ganhei lá atrás, eles me serviram muito até para, vamos dizer assim, para agariar essa vaga, né? Vejo muitas possibilidades na indústria, né? A indústria, como eu falei, tem muita coisa acontecendo. A gente precisa de gente com a capacidade aí de gerenciar projetos complexos, de trazer boas ideias. E é aquilo que eu falei, né? A gente tem muito gap nas outras indústrias com relação à nossa indústria de healthcare, né? Então, respondendo a sua pergunta, professor, a Não, transição ela respondeu, foi. não respondeu. E aí foi assim como é que foi? Você respondeu a uma solicitação, tinha uma vaga em aberto? Como é que se A dá gente esse faz, processo para o pessoal a gente entender? faz muito network com muita gente, né? Até porque a gente tem, no Exército tinha equipamentos de vários fabricantes diferentes, a gente interage com muita gente de outros hospitais, outras, né, a própria indústria, né? Então, quando foi chegando perto do tempo de finalização do contrato, eu comecei a pesquisar, né? E as próprias pessoas, né, por conhecerem meu trabalho, elas mandam, ó, vai abrir vaga, né, para essa área, tal, se candidata lá, né? Então, Viu, acabou pessoal? de. Reforçar para o pessoal a importância de fazer contato com o mercado, né? Às vezes o cara fica isolado ali Exatamente. numa ilha, tem que fazer Não, network. não, a gente, como eu falei, a gente tem que. Os soft skills, eles são importantes, né? E a gente sempre tem que ser humilde, né? A gente nunca pode ser mala, né? Vamos dizer assim. Tem que interagir com todo mundo, independente das áreas, né? Até as outras áreas, área médica, área de enfermagem, fisioterapia, as áreas administrativas, né? A gente tem que sempre interagir com todos, né? Conhecer o todo, né? E o Então, hospital tem muito disso, né? Você pergunta assim, falou, você conhece o doutor Fulano lá na. Não, o doutor Fulano, não conheço. E o engenheiro Júlio? Ah, não, o engenheiro Júlio eu conheço. Em geral tem um, dois exatamente. engenheiros e dezenas, centenas de médicos, né? Exatamente. E tem que conhecer todo mundo, né? E fazer interação com todo mundo, porque a gente vive no ecossistema, né? A gente não vive numa ilha, né? Então, essa é uma dica. Sempre trabalhem, né? Conversando com as pessoas, né? Nunca sejam somente técnicos, né? Então, vou colocar um equipamento X lá na UTI lá. Você chegou a conversar com o pessoal da UTI lá? Quais as demandas que eles têm? Aquilo é preciso para eles? É preciso mesmo? Não é, né? Uma conversa, às vezes, de 10 minutos, você já elimina um problemão no futuro, né? Então, é o que eu fazia. Sempre que eu ia colocar alguma tecnologia nova, primeiro você conversa com as pessoas, né? Para não perder seu tempo também, né? Você faz um baita projeto, chega lá, não, esse projeto é furado, aí ninguém quer, Tem né? que fazer o diagnóstico também, né, Júlio? Exatamente. Copiar deles, né, e fazer o diagnóstico É, da situação. isso você faz somente mandando um e-mailzinho, mandando uma solicitação. Você vai lá, conversa com as pessoas, vai almoçar junto, né? Essas interações, elas são muito importantes, né? Inclusive na faculdade, né? Então, na E faculdade também funciona, né, você já Júlio? E funciona. funciona, né? Funciona, inclusive na faculdade, né? Se vocês verem as pessoas aí que tiveram sucesso ao longo da carreira, né? Não foram somente aquelas pessoas lá que sentaram, ficaram ali, tiraram 10 em todas as matérias, ficaram ali naquela mesa, não, aluno nota 10. Muitos que tiveram sucesso, que eu vejo hoje durante a minha faculdade, foram pessoas que, esforçadas, obviamente, né? Mas que também eles tinham os tempos ali de, o cara ia lá assim, no bar, conversar, interagia no corredor, conversava, marcava um futebol, andava de skate, né? Então, essas Tocava coisas, essas violão habilidades, nas festas do hospital, no Dia das Mães. exatamente, né? Essas interações, elas contribuem para a formação, né? Como no,
para você como profissional como todo e por todo o seu trabalho, né? Então, são essas dicas, professor, que eu deixo para todos, né? E quem quiser conversar também pode mandar mensagem lá no LinkedIn, lá, só procurar Júlio Daniel Siqueira Vieira, ou procura pelo professor Eu vou também. deixar o link do Júlio para o LinkedIn, eu vou deixar na descrição. Para quem não sabe, pessoal, você clica ali no título, ali, logo abaixo vem a descrição, onde vai estar ali os contatos do Júlio e o que o Júlio quiser que a gente coloque lá como link, Júlio. Se você quiser botar ali para o pessoal entender essa parte toda Claro, que você está não, falando, qualquer coisa que for é preciso só me aí, conte mandar que eu comigo. já coloco lá na descrição. Perfeito, e conte comigo aí para qualquer dúvida da área, né? Hoje Qualquer é pessoa. 7 de julho, hoje. Quer dizer, prometo trabalhar para subir esse vídeo daqui a 15 dias. Então, nesse Tranquilo, período professor. aí, Júlio, o que você quiser de mandar de link, de orientação para o pessoal, eu coloco Com na certeza. descrição. E segue aí pro futuro aí, de repente, se quiser saber um pouco mais sobre biosensores, ou se tiver uma conversa sobre isso, ou sobre as tecnologias quânticas também, estou à disposição aí, professor. Ô, Júlio, eu sempre falo para o pessoal, eu acho assim que, assim, eu acho que a gente tem que, hoje a gente tem muita oportunidade de ajudar as pessoas, né? E às vezes as coisas que as pessoas perguntam para a gente são coisas tão fáceis, né? Que você, poucos segundos, você resolve a pessoa. Você fala, não, você vai cobrar do cara? Eu falo, não vou cobrar isso aqui, né? Você vai dizer por telefone. Então, eu acho que, assim, o objetivo do canal meu é esse, né? O cara tem que vir aqui e aprender pelo menos uma coisa, né? E aí, Júlio, saiba que o canal está livre. O que você quiser bolar, se você quiser fazer um vídeo, quiser fazer alguma proposta, qualquer coisa, sinta-se à vontade. Será um prazer poder colocar qualquer conteúdo que você criar aqui no não é o único canal. Até mandar um salve para a Mariana Brandão, que está fazendo um trabalho É, legal. Tem o Arthur, da Eletrônica Médica, que é um outro canal também. Há uns 2 dias, uma semana atrás, o meu colega lá de engenheiro biomédico de Aracaju, Samuel Barros, que já fez vários vídeos para o canal, me mandou uma página, eu não lembro do nome do canal, mas o nome é Techman. É um técnico que conta os corres dele do dia a dia, daqui para lá. Então, assim, eu acho que a gente tem esse papel, a gente que fazer uma comunicação científica, porque eu falo assim, às vezes eu sempre pergunto, né, falo para o cara assim, o oxigênio é mais pesado ou mais leve que o ar? Aí o cara fala assim, não, ele é mais pesado. Por que ele é mais pesado? Não, porque ele é mais denso. Então ele respondeu certo. Mas como é que você fala isso com um artesão? Né? Como é que você explica para o artesão que o oxigênio é mais. Se você não lançar a mão do futebol, por exemplo, né? Falar, olha, lá na Bolívia, quando a gente vai jogar, lá não falta oxigênio. Ah, é mesmo. Então, o cara, eu acho que a gente já, que tem uma certa obrigação, né, de descomplicar as coisas, mas fazer essa comunicação científica, criar esse sim, hábito de fazer essa com certeza, comunicação. professor. Então, nesse sentido, meu, fica à vontade, porque eu faço um vídeo por semana, de 10, 15 minutos. Às vezes as playlists dão uma hora e pouco. Mas o dia tem 24 horas, então o canal fica praticamente subutilizado, né? Então, fica à vontade, Júlio, o que você quiser mandar aí, a Perfeito, gente. professor. Mais uma vez aí agradeço, e conte comigo, né? Para o que precisar aí, quando tiver matérias relacionadas à inovação, principalmente, que é uma área que eu gosto bastante, engenharia clínica também, né? Que é uma área aí que eu atuei bastante, sou muito grato, conheci pessoas muito boas, né? Então, conte comigo para projetos futuros. E a gente também, se você tiver alguma coisa que você quiser comunicar, qualquer coisa que você quiser comunicar aí nessa nova função que você tem, né? Vamos ver se no futuro, eu acho que você mantém vínculos ainda com o pessoal do Exército, né? 7 anos, 8 anos o dia que vier um hospital daqueles de campanha que você me mandou um monte de foto, tem um monte de foto, a gente podia fazer uma visita lá junto, sei Com lá, fazer certeza, professor. vídeo.
Tá tudo aí Beleza. disponível. Pode contar comigo aí nessa. Conte comigo também para isso, professor. Muito obrigado mais uma vez. Não, eu vou deixar aí o tempo para você fazer um fechamento, aí eu faço o fechamento e a gente encerra, Júlio. Perfeito. Bom, então fechando o assunto aí, pessoal, as dicas principais, né, que eu deixei aí, justamente, iniciação científica, sempre aprendam tudo, né, não só da área que você está atuando, mas aprendam outras áreas também que fazem parte da sua área, né. Inovação é uma área muito importante. A parte de tecnologia da informação também é uma área que tem tido bastante conectividade com a nossa área. Inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, né? Não vai, e é uma coisa que vai influenciar bastante a nossa área. Os soft skills, né, são muito importantes para a gente crescer como profissional. E, e é isso. Obrigado por tudo, professor, mais uma vez. E qualquer dúvida, contem comigo lá no LinkedIn, lá, pode mandar mensagens à vontade. Obrigado. Bom, pessoal, então vocês viram aí, queria agradecer muito ao Júlio, né? Júlio Daniel, por essa contribuição aqui para o canal. Vou prometer aqui deixar para vocês o link dele para o LinkedIn, vai estar na descrição. O que mais que ele mandar de link para colocar para vocês, eu vou colocar. Era isso que eu queria apresentar. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! Valeu.